Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Entre Palavras e Emoções. E hoje a gente vai falar de um assunto que toca todo mundo em algum momento da vida: propósito. Você já se perguntou qual é o seu propósito? Já se sentiu perdido em algum momento, buscando sentido na sua vida? Hoje a gente vai falar exatamente sobre isso. Qual é o seu propósito? E para começarmos, meninas, o que de fato é propósito de vida? Propósito de vida é aquilo que dá sentido à nossa existência, é o que nos move, é o que nos faz seguir em frente, é o que faz com que a nossa vida seja uma vida que vale a pena ser vivida. Quando a gente fala de propósito, a gente precisa colocar em prática os nossos valores, as nossas crenças, aquilo que a gente acredita ser o correto. Então isso tudo está interligado com o propósito, né, com o sentido. E e aí que vem um grande problema, porque, muitas pessoas têm um discurso muito bonito, têm uma fala muito bonita, e as atitudes não estão alinhadas com aquilo que com os valores, né, com aquilo que fala. E aí essa é uma grande dificuldade, um grande impedimento para que a pessoa encontre o propósito na vida, né, encontre essa vida que a gente tanto busca, que é uma vida leve, né, uma vida plena. Então se você, se os teus os valores, não estão alinhados com aquilo que você faz, com as tuas atitudes, isso vai ser uma grande dificuldade para que você consiga encontrar o teu propósito de vida. Exatamente. Não tem como falar de propósito sem falar sobre sentido da vida, né, que é ali a peça fundamental. É você entender qual o sentido da sua vida, e aí você usar o propósito como uma ferramenta. Não necessariamente você precisa ganhar dinheiro com isso, ou construir coisas grandiosas. O propósito pode ser, feito no dia a dia, com coisas pequenas. Quando a gente costuma falar de propósito, a gente às vezes pensa que precisa ser algo grandioso, mas não necessariamente. E o propósito tem que fazer sentido para você como indivíduo. Propósito é algo que se descobre ou se constrói? E aí, meninas, o que vocês acham sobre isso? É construção diária, de todos os dias, é um exercício de todos os dias. Porque todos os dias a gente tem a possibilidade de aprender coisas novas, né, e de nos descobrir. Todos os dias a gente tem a possibilidade de descobrir algo novo sobre nós mesmos. E aí quando a gente tem esse olhar para a gente, que é um olhar de que eu não estou completo, eu estou em processo de construção, isso significa que eu posso aprender, que eu posso evoluir, que eu posso melhorar. Então, eu entendo que eu estou me lapidando, eu estou me construindo. E o propósito é isso, a gente vai se conhecendo, a gente vai se construindo todos os E dias se descobrindo e se também, né? descobrindo. Eu acho que essa pergunta não é separada, são as duas coisas. É a construção junto com a descoberta de si mesmo. Que a cada dia a gente pode, e a gente indo em busca disso, a gente pode encontrar coisas novas sobre nós mesmos. Então eu acho que tá nesse. O interessante é você não se dar por vencido ou não querer ter a curiosidade de se conhecer. Eu acho que quanto mais a gente tem a curiosidade de se conhecer, ter conhecimento, conhecer sobre o mundo e sobre o outro, mais a gente vai entendendo o nosso sentido na vida. E pode ir mudando, gente. E com Modifica, certeza com pode ir toda mudando. certeza. Como diferenciar propósito de expectativa externa ou pressão social? Se conhecendo. Eu acho que quanto mais você se conhece, mais você entende o que que é seu, o que que é do outro, quais são os seus valores, quais são os seus princípios, os seus limites, você consegue diferenciar. E aí a pergunta, o que você está fazendo faz sentido para você? Quando ninguém está vendo, você vai continuar fazendo aquilo ou você vai parar de fazer? Você precisa de um gás de terceiros ou você consegue seguir sozinho? Porque não, como eu disse no início, o propósito ele é muito individual.
E a gente consegue separar, né, muitas das vezes, quando você está fazendo algo por você e quando você está fazendo algo para agradar os outros, seja a sociedade em si, seja a questão familiar. Se pergunte, pare agora e se pergunte: "Eu estou fazendo isso por mim ou pelo outro?". E a gente está falando de propósito, tá, gente? A gente sabe que tem muitas coisas que a gente acaba fazendo pelo outro, até porque tem coisas que envolvem trabalho, que aí é uma outra questão de vida, mas quando a gente está falando de propósito, de fato, do sentido da sua vida, porque quem tem que dar o sentido para a sua vida é você mesmo. Exato. É, e o caminho que você está trilhando, né, tá fazendo sentido, tá te dando satisfação pessoal, né, tá te trazendo paz, aquela sensação de plenitude que a gente falou. Então, se tá te trazendo tudo isso, você tá no caminho ali do teu propósito, tá alinhado com os teus valores. Agora, se não faz sentido para você, você está fazendo para agradar o outro, ou porque, é necessário, mas não tô conseguindo, sentir todas essas emoções boas, né, essa paz, essa satisfação pessoal, então você está seguindo para um caminho ali de expectativa do outro ou de pressão, né, social ali. E uma pergunta importante para fazer, complementando o que a Jane disse, se ninguém estivesse olhando ou esperando nada, de mim, eu ainda continuaria fazendo o que eu estou fazendo? Essa é uma pergunta que fica para reflexão, Sim, né, que pode ajudar a responder essa pergunta de uma forma bem clara. Sim. Vamos continuar então. É possível viver sem um propósito definido? é possível viver sem um propósito definido, mas aí eu te pergunto, é a melhor coisa? Viver sem um propósito, sem um sentido? É possível? É possível, até porque quando a gente fala de propósito, nós não falamos de uma data, de que vai ser consolidado, que vai ser construído a partir de tantos, tantos anos. Tem gente que já nasce entendendo seus dons no sentido da vida e usando a ferramenta como um propósito, né? As ferramentas que tem e encontrando seu propósito. Daria para você seguir uma vida sem propósito, mas talvez não faria tão sentido assim. É aquela às vezes que a gente se pergunta: "Será que eu tô seguindo o caminho certo? A vida tá tão sem sentido", que tem e traz essa agonia dentro de nós, né, quando a gente começa a seguir rumos que às vezes não faz parte e não é para fazer parte da nossa vida. A grande maioria das pessoas vivem uma vida sem propósito, né, infelizmente, Infelizmente. porque, a busca por propósito, ela é dolorosa. Porque o propósito está intrinsecamente ligado ao autoconhecimento, e autoconhecimento não é fácil. Autoconhecimento você tem que buscar, você tem que se olhar, você tem que olhar para você de uma forma honesta, de uma forma verdadeira. E aí o que que acontece? Quando a gente olha para a gente de uma forma honesta, a gente enxerga coisas que a gente não gosta na gente. Se E o assusta um propósito pouco. Aham. está exatamente ligado a isso. Porque, eu preciso me olhar com honestidade para eu entender se o que eu estou fazendo está realmente interligado, conectado com os meus valores, com as minhas crenças, com aquilo que eu acredito. O Viktor Frankl, que é um dos grandes pensadores aí da psicologia, ele tem um livro chamado, Em Busca do Sentido. Viktor Frankl, ele teve num campo de concentração, né, na época nazista, e nesse livro ele traz reflexões muito importantes relacionadas a esse propósito, porque tanto, né, ele vai falar ali um pouco da história, né, da vivência dele, e de como que ele transformou todas as perdas que ele teve, né, ele perdeu a esposa, ele perdeu os pais, ele perdeu a família, e como que a partir de toda essa dor que ele viveu, ele conseguiu ressignificar aquilo de uma forma assertiva, de uma forma muito positiva. E conseguiu seguir em frente, né, e às vezes a gente tem essa coisa de que: "Nossa, mas, tá tudo tão complicado, tá tudo tão difícil, tá tudo tão, tantos problemas, tantas intercorrências, né, tantos percalços na vida". E aí nesse livro ele fala muito disso, e ele fala de como que a gente pode, mesmo em meio às dificuldades, em meio ao aos problemas da vida, que são muitos, né, como que a gente pode olhar
para isso de uma forma que nos faça evoluir, mesmo diante de todos os problemas. Então, o propósito de vida é construção, é dia a dia, e às vezes está nas pequenas coisas do nosso dia a dia, né, na rotina que a gente vive. Como é que tá a tua rotina? Como é que é a sua rotina? É sempre a mesma coisa? É sempre do mesmo jeito, né? Você tá aí no teu domingo, e aí você já tá cansado no domingo, porque vai chegar a segunda-feira e você tem que repetir tudo de novo? Então, porque se no final do teu domingo você chega e você já tá exausto, porque vai começar a semana, sabe, essas pessoas que: "Opa, vamos pensar aí então o teu trabalho não está sendo não está sendo algo prazeroso para você?". É claro que, né, nem sempre vai ser, Uhum. e a gente sabe que tem as dificuldades, mas, tá sendo exaustivo ao extremo? Você está tendo alguma alguma parte prazerosa nisso? Então são todas reflexões que a gente precisa fazer em relação a essa descoberta do nosso propósito. Principalmente o olhar que nós temos sobre as coisas, né, se é um olhar justo, se é um olhar totalmente negativo sobre o mundo, porque às vezes as coisas estão pesadas mesmo, e eu não vou dizer que não vai estar, que vai ser só mil amores, porque não é, a gente sabe que não é. Mas o nosso olhar também ele importa muito sobre as coisas, se a gente tá vendo um copo meio cheio, meio vazio, meio cheio, acho que é isso, né. Isso. Como você está lidando com as situações, né, como você vai lidar com as situações. E isso é no pensar diferente, no olhar diferente, no fazer diferente, principalmente. E eu não tô dizendo que é fácil virar essa chavinha não, longe de mim dizer que é fácil, mas às vezes é necessário. Necessário. É como se a gente olhasse para o nosso objetivo final, que você pode que ter objetivos não significa ter propósito, são coisas diferentes. Mas é como se você olhasse para o teu objetivo, para tua meta: "Não, eu quero a minha graduação, eu quero minha casa, eu quero meu carro, eu quero", sabe? Você olha para tua meta, para o teu objetivo lá no final, e você acredita veemente que: "Não, eu vou ser feliz quando eu alcançar essa meta, eu vou ser feliz quando eu trocar o meu carro, eu vou ser feliz quando, sei lá, eu fizer aquela viagem". Mas e o trajeto? Sim, Porque, assim, isso são coisas extraordinárias, e coisas extraordinárias é muito bom quando acontecem coisas extraordinárias na vida da gente, mas acontece todo dia? Não acontece todos os dias coisas extraordinárias. O que acontece todos os dias são pequenas coisas, né, são pequenos encontros, são pequenos abraços, são as palavras que você escuta de alguém, e aquilo aquela coisa que dá aquele acolhimento no coração, sabe? sim, aham. São as pequenas coisas. Então, o propósito é diferente de objetivo, né, a gente precisa valorizar a nossa trajetória, não só o objetivo final, não só a Isso. meta. Não esperar o sentido da vida e não esperar bravíssima aqui. E não esperar o sentido da vida cair no nosso colo, dar sentido à vida, principalmente, né. É igual você falou sobre o domingo, se o domingo está ruim ou se tá que você vai fazer diferente? Porque às vezes, gente, a gente fica esperando muito do outro, eu quero que o outro venha e faça por mim, mas não é assim que funciona. E aí eu ligo agora como a construção do seu propósito, é exatamente isso, é construir, só que para construir é você, ninguém vai fazer por você, o que você tem que fazer por você mesmo. É muito individual. Se você quer realizar um sonho, se você quer seguir um propósito e não necessariamente você precisa viver disso, você tem que ir atrás, encontrar os caminhos, né. E aí é isso. Eu me lembrei daquela frase que diz que: "Qual a sua responsabilidade na desordem que está a tua vida?", Uau. né. E a gente às vezes tem isso de colocar a responsabilidade no outro, sabe. Eu acho que todo mundo conhece alguém assim, né, que responsabiliza o outro pelas próprias Sim. atitudes, mas qual é a sua responsabilidade na desordem que está a tua vida, né. E o que que você pode fazer para mudar isso? O que que você está fazendo para mudar isso, né? Sim. E Isso daí pode falar, desculpa. E quando a gente fala sobre as pequenas coisas, né, as pequenas coisas do dia a dia, são as pequenas alegrias que dão sentido à nossa vida.
né? Porque às vezes a gente, igual você falou do extraordinário, a gente coloca a meta lá em cima, mas trazendo um pouco para nossa profissão, né? Quando a gente vê a evolução de um paciente, Uhum. né? É um pedacinho ali do nosso propósito. Sim. Mas é algo que traz uma satisfação tão grande, que dá um sentido tão grande de tipo, poxa, eu tô no caminho certo, né? Tá fazendo sentido para mim, tá me trazendo satisfação. Então são essas pequenas coisas que nos fazem entender qual que é o sentido da nossa vida, qual que é o nosso propósito, né? Que tá ali mais para frente ou que tá junto ali com as pequenas coisas do dia a dia. Muito bem. Exatamente isso. E meninas, propósito tem a ver com a profissão ou é algo além disso? Essa tá fácil, né? Pode sim estar relacionado Uhum. à profissão, mas não se resume a isso e não se define a isso, né? Como a gente falou agora há pouco, né? O propósito ele pode estar ligado a pequenas coisas. Para muitas pessoas, a realização de estar em uma profissão idealizada pode sim fazer parte do propósito, mas vai muito além da profissão, vai muito além da sua funcionalidade em relação à profissão. Assim como a Gisele falou, não necessariamente precisa estar ligado com a profissão, mas é muito legal quando você consegue fazer essa junção, sabe? Quando desde lá do início você entende que tem um certo dom com matemática, ou artes, ou enfim, e aí você consegue se realizar dentro da sua profissão, mas não necessariamente precisa ser isso, gente, até porque o propósito ele é construído e ele não necessariamente é só um, pode ser mudado e tá tudo bem. E tem várias outras coisas, por exemplo, trabalho voluntário, que não necessariamente você ganha para aquilo, mas você está sendo realizado. Quando a gente fala da nossa profissão, depois a Thalita vai fazer uma pontuação bem interessante, mas quando a gente fala da nossa profissão, nós, eu não sei se vocês sabem muito bem da nossa vida, mas a Gisele, além de atender na clínica, ela é professora, então ela leva o conhecimento, eu acredito que está dentro de um propósito dela de levar conhecimento para os alunos dela. A Thalita trabalha com crianças e adolescentes. Esses dias ela estava contando para mim sobre cozinhar com os adolescentes, que eu achei muito interessante. Falei, gente, que legal, né? Que lá tem uma cozinha adaptada para as crianças, muito interessante. E, e a questão do podcast, gente, é uma coisa que não é que nós não estávamos satisfeitas com aquilo que nós já estávamos fazendo, que já era bastante, né? Só que a gente queria mais, a gente queria tirar um tempinho, né? Aquilo que a gente disse lá no início, quando começou, de que nós tínhamos encontros e conversas valiosas que nós achávamos valiosas para compartilhar com vocês. Então, por isso que nós estamos aqui hoje também, que é um dos nossos propósitos, levar. Não só conhecimento, bate-papo, perguntas, né, para deixar vocês também pensando e escutar vocês também sobre aquilo que vocês pensam sobre o propósito e sobre os outros assuntos. E eu acho que é isso, eu acho que é, de fato, você entender o que faz sentido para você, de novo falando sobre isso. Entender o que faz sentido para você e não necessariamente ganhar dinheiro com aquilo. Falando da nossa profissão, né? A profissão pode ser uma ferramenta para a gente viver o nosso propósito, né? Então, com a psicologia, a gente na clínica ali, a gente usa da nossa profissão para ajudar as pessoas, porque o nosso propósito é ajudar as pessoas, né? Sim, Fazer uhum. com que eles se conheçam, evoluem, e a gente usa a psicologia como ferramenta para viver isso. Você falou sobre o podcast, aí deixa eu complementar uma situação aqui. Já me perguntaram o seguinte: "Nossa, Gi, mas por que o podcast agora, né? Por que isso? Você já tem a vida tão corrida, você já faz E tem você já mesmo, faz viu? você já faz tanta coisa, mais uma responsabilidade para você, mais uma coisa para você fazer, para você se preocupar". Mas é exatamente isso, porque e aí falando, pessoalmente da minha vida, mas aí vocês entram aqui também nessa parte, porque, a gente tem uma ligação muito forte com essa questão da psicologia. E eu falo a gente porque eu, né, convivo com vocês há um tempo e também sei da vida de vocês. E sei do quanto a saúde mental importa
pra gente e sei do quanto a gente quer mostrar isso para as pessoas, de como é importante falar sobre saúde mental, de como é importante a gente falar sobre os transtornos, de como é importante a gente levar essa conscientização para as pessoas, né, de que não é brincadeira, de que depressão é coisa séria, de que não é frescura, e de como a gente quer que fazer a nossa parte no mundo, né? Sim, A gente não vai conseguir mudar o mundo, mas a gente vai conseguir mudar o mundo de alguém. sim. Então isso importa. É, e aí eu até me emociono, porque eu sei que para algumas pessoas fazer uma graduação é simples, chega a ser mais tranquilo, mais fácil. A minha realidade não foi essa. Eu tive muitas dificuldades para conseguir realizar esse sonho e a psicologia para mim era um sonho, as meninas aqui sabem. E eu por muitas vezes eu pedi a Deus, porque era muito difícil, então por muitas vezes eu pedi a Deus, meu Deus, se não for da sua vontade, tira isso do meu coração, porque tá tão difícil, tá tão difícil continuar, mas eu queria isso, e parece que esse meu desejo, entre palavras e emoções, né, gente? Então, fazendo jus ao nome. Mas esse meu desejo só aumentava mais, porque, e sim, a psicologia para mim é um propósito, é um dos propósitos da minha vida, falar sobre saúde mental, falar sobre uma vida com propósito, uma vida com sentido, uma vida que vale a pena ser vivida. Então, e esse desejo só aumentava cada vez mais. Eu nunca tirei essa paixão pela psicologia, né? Mesmo pedindo a Deus ali, eu falei, Deus, se não for da sua vontade, tira de mim. E não era isso. Então, assim, eu sei que um dos propósitos da minha vida é passar o pouquinho que eu sei ali sobre saúde mental, sobre uma vida plena, é transmitir isso de alguma forma. E hoje, tanto na clínica, quanto na educação, né, quanto na docência, eu me realizo muito fazendo isso, porque eu sei que eu estou transmitindo algo que alguém vai colocar ali, é uma sementinha que eu estou colocando no coração de alguém ali, para mudar um pouquinho, para trazer um pouco mais de leveza para esse mundo que a gente vive. Então, um dos meus propósitos de vida é isso, é transformar o mundo de alguém. E aí eu falava enquanto estudante de psicologia, eu sempre pensava assim, e continuo com esse mesmo pensamento, né? Se eu puder transformar a vida de uma pessoa como psicóloga, né? Se eu puder melhorar a vida de uma pessoa ali, e aí eu chego a me arrepiar, gente, porque é real. Então, se eu conseguir fazer, transformar, melhorar a vida de uma pessoa, eu já vou estar extremamente satisfeita e realizada e grata a Deus por ter me permitido chegar até aqui, porque eu acho que esse é o caminho e isso é o que verdadeiramente importa. E ainda bem, né, Gi, que você não desistiu, porque nós sabemos que não foi fácil, e eu tenho certeza que você já transformou a vida de alguém. Mais de uma pessoa, provavelmente. A nossa, né, Thalita? Eu queria fazer uma outra pontuação sobre essa questão, que até mesmo dentro da nossa profissão, mas dentro de outras profissões, eu queria levar também aquele olhar que quando a gente fala sobre caminho, eh, a gente fala sobre porque, assim, às vezes a gente acha que a psicologia, é só atender? Só vou conseguir trabalhar dentro da psicologia falando da nossa profissão, é claro. Só atendendo? E claro que não, gente, existe outras 1000 formas de Outros ajudar, né. universos. Eh Então, o que eu quero dizer, não necessariamente tem que ser daquele jeito, porque quando a gente fala de algo individual, nem todo mundo trabalha bem com a comunicação, tem outras formas de se trabalhar, de ajudar, né, como eu disse, da forma voluntária, então não se esqueça disso. Existem outros caminhos. E é interessante quando fica aquela pulguinha atrás da orelha de, poxa, eu quero tanto ajudar de uma tal forma, mas eu vou pensar como eu vou ajudar, e você às vezes consegue. Não necessariamente você precisa estar de frente a uma câmera não, às vezes você pode estar nos bastidores. E falando do podcast, né, eh, a gente falou que nem Ai, se vamos chorar aqui agora, daqui a pouco. a gente falou que nem sempre a gente vai ganhar dinheiro com o nosso propósito, e o podcast é um exemplo disso, né, pelo Sim, contrário, a gente gasta muito por trás, né, de tudo isso, e é o que faz sentido pra gente também, porque a gente faz de coração,
né? Ai, não chora. Eita, gente, olha, hoje tá entre emoções aqui mesmo, viu? As emoções estão fortes. Mas a gente tá aqui, a gente tira o nosso domingo, né, de descanso pra gente estar aqui e trazer talvez sentido para outras pessoas, né? Não vou olhar Porque pra você, não vou te- o que tá fazendo sentido pra gente, a gente quer também que faça sentido para outras pessoas. Por isso que a gente montou aqui o Entre Palavras e Emoções, hoje com mais emoções que palavras. Tá tudo bem. E é isso, vou falar mais. Ai, ai. Não, mas é exatamente isso, né? E a gente leva. Não é um trabalho, mas a gente leva com compromisso. E eu acho tão bonito que a gente não se cobra, no sentido assim, estudou, fez isso, fez aquilo, porque a gente sabe que cada uma da sua forma vai se dedicar para aquilo. Uhum. É, por mais que é um propósito de nós três, toca num lugar diferente para cada uma. E quando a gente. Ai, que chorar de novo. E quando a gente lê algumas coisas que vocês mandam, Os é, feedbacks. precisava escutar isso, tá fazendo a Uhum. diferença. Quando perguntam qual vai ser o próximo e tudo mais, gente, dá um quentinho, porque que é isso que a gente quer. O intuito desse podcast é exatamente É esse. tocar o coração de alguma forma, né. E esses feedbacks é muito bom a gente receber isso que, poxa, então estamos conseguindo realizar Transmitir, ali aham, o realizar. nosso objetivo, é isso mesmo, estamos no caminho certo. Cumprir o nosso propósito, Cumpriu o né? nosso Que a gente propósito, tá exatamente, construindo. Thalita. E é isso. Uau! Como lidar com a frustração de não ter encontrado um grande propósito na vida? Eu começo respondendo assim: se está gerando uma frustração, uma inquietação, ali um incômodo, já é um sinal bom, porque você já está indo de encontro com o sentido de: "Epa, tem uma coisa errada aqui". E isso, por mais que você não tenha resposta, por mais que não tenha um caminho, até porque a gente não tem um livro do caminho da vida, enfim. Mas já é uma coisa, porque, gente, não necessariamente, às vezes a gente não quer sentir sentimentos ruins, né? Raiva e frustração, essas coisas. Mas é um sinal que tem alguma coisa acontecendo. Então eu já começo assim, se tá tendo uma frustração, já é um ponto que você, poxa, então talvez eu não tá fazendo sentido o que eu tô fazendo. Então é hora de você respirar, olhar para sua vida e olhar para você e entender o porquê que não tá fazendo sentido. O que que você tá fazendo hoje que não tá fazendo sentido? Por que que não tá fazendo sentido? Então, se tá rolando uma frustração, e depois de encontro, de entender os seus valores, de se conhecer, tudo tá dentro da mesma caixinha. E vocês já repararam que o C do mineiro, né, gente, o vício de linguagem de mineiro, você, né, então vamos lá. Mas vocês já repararam o quanto é difícil, lidar com a frustração? E aí, Muito. falando aqui muito para minha prática, né, com adolescentes, de lidar com adolescentes, como é difícil para os adolescentes lidar com a frustração? Quem lida com adolescente e quem nunca ouviu: "Nossa, que tédio", né, não tem nada para fazer. Eu como mãe de um pré-adolescente, adolescente aí, né, já ouvi isso frequentemente. Mas se a gente for parar para pensar que é no tédio que se constrói, pode ser construído as melhores coisas, a gente tá num mundo de tanta tecnologia, e aí a gente tá o tempo todo com o nosso celular na mão. Por exemplo, a gente vai para fila de alguma coisa, você chegou ali, você tá no banco, você vai para fila, a primeira coisa que você vai fazer na fila, você vai fazer o quê? Pegar o celular. Porque a gente não consegue ficar com a gente mesmo, Ficar no né, ócio ali, e né? ficar no A isso. gente não Tem gente que é consegue. até no banheiro, né, vai para o banheiro, leva o celular no banheiro, porque virou uma necessidade. E aí eu enxergo muito isso como não só o celular, mas até mesmo você, poxa, você está em casa sozinho, um final de semana todo mundo viajou, você está ali sozinho, você vai fazer o quê? "Ah, eu vou maratonar uma série". Não, nada contra maratonar Sim. uma série de vez em quando, né, e você ter ali esse momento de descanso, mas e o momento com você mesmo?
sem o celular, sem a TV, sem a série, sem o videogame, sem e aí tem situações muito mais complexas, né, que são os vícios, e isso a gente vendo agora, né, com muito mais frequência. Sim. Como que as pessoas têm dificuldade de lidar com o tédio? Eu tô no tédio? Ah, eu vou fazer um joguinho aqui, né, e e o que nos causa tem causado muito prejuízo, porque as pessoas não conseguem lidar com o tédio, não conseguem lidar com a frustração, não conseguem lidar com consigo mesmo, com essa questão de ficar ali consigo mesmo. E aí, tem as redes sociais. As redes sociais, elas trazem uma comparação muito injusta, né. E aí, de novo, focando principalmente nos adolescentes aqui, gente, rede social é recorte, né, não é perfeito. "Ah, porque que a minha vida é muito ruim mesmo, porque olha a vida de fulano de tal como que é perfeita. Olha aquele, né, aquela viagem, aquela foto, aquele corpo, aquilo tudo", né. E para as meninas aí tem um peso muito maior essa questão, mas será que é isso mesmo? Será que é Não, exatamente e se for mesmo isso, a que custo também, né? Às vezes de uma vida saudável, que aí a gente aí tem é uma vida saudável, maravilha, vamos inspirar nisso. Sim, Às vezes uhum. também não é, entendeu? Exato, exatamente. Saber separar, ter o cuidado de saber separar aquilo que você vai ver e que você vai querer levar para sua vida, né. Exato. Jean-Paul Sartre, há muito tempo, ele disse uma frase que fala assim: "O homem está condenado a ser livre". Gente, mas e é de fato real, nós somos responsáveis pela nossa liberdade, Sim. mas a nossa liberdade, ela também custa um preço. Né. E o que que você está fazendo com a tua liberdade? O que que você está fazendo aí com os teus sentimentos, com as tuas frustrações, né? O que que você está fazendo com o seu tempo ocioso, como disse a Thalita, né, quando ali você está só fingindo que as suas emoções não existem, né, você está parando para observar, para se observar, para prestar atenção naquilo que você está sentindo, saindo ali do piloto automático, né, porque às vezes você pensa: "Não, eu vou passar o final de semana todo descansando, vou passar o final de semana todo maratonando uma série". Não, esse final de semana foi ótimo, eu passei ali, descansei, eu assisti um filme, maratonei uma série, fiquei no videogame e tal. E quanto tempo desse final de semana você tirou para prestar atenção nos teus sentimentos, para se lapidar, como a gente já usou esse termo aqui hoje algumas vezes, né, para olhar para você mesmo e observar o que que você está construindo, o que que você está fazendo da tua vida. Você tá tendo realização naquilo que você está fazendo, né, no teu trabalho, na tua vida familiar? Tá te dando, recompensas? Tá te dando conforto? Né, a que custo está sendo isso? Reflexões. É uma reflexão. Nada mais nada a declarar, é isso aí, disse tudo. Tá. Como a terapia pode ajudar alguém a encontrar o sentido da vida? Podem começar. De novo, voltando lá na questão do autoconhecimento, né, porque a gente tem o pensamento, às vezes, de que a terapia é para apagar incêndio, mas não é. Né, apagar incêndio no sentido de: "Tá muito ruim a minha vida, eu Uhum. não tô aguentando de crise de ansiedade", ou "Eu tô aqui, não tô conseguindo levantar da cama e já fui em tudo quanto é médico e eu não sei o que que tá acontecendo comigo", eu acho que você já deve ter pego pacientes assim também, "e eu vou no último socorro agora, vou pra terapia porque não tô aguentando mais, não tem nada fisiológico, né, então é alguma coisa". E na verdade a terapia o objetivo principal não é esse, né, o legal é se a gente fosse para terapia quando a gente estivesse numa vida, né, num bom momento, e não só nos momentos de incêndio, não só nos momentos de um desconforto muito grande, porque terapia é para autoconhecimento também. Aí às vezes chega: "Olha, eu não sei por que que eu tô aqui não, mas minha esposa mandou eu vir, meu pai mandou eu vir, minha mãe me obrigou a estar aqui, e aí você então vamos conversar sobre isso, né, vamos conversar Já a é um enten". ponto de Já é um partida, ponto né? de partida, exatamente.
E aí a terapia vai trabalhar nisso, nessas autorreflexões, no autoconhecimento, na tua autodescoberta. Eu ouço muito de adolescentes, e eu pergunto, muitas vezes eu faço essa pergunta, né? Que você já sabe sua profissão? Já sabe? Nossa, eu não faço a mínima ideia, eu não sei. Então, você já fez já foi para terapia? Já buscou fazer ali um teste vocacional, orientação vocacional, né? E muitas pessoas não sabem nem o que é, né? Não sabem nem que existe. Então, a terapia tem as suas múltiplas Sim, vários recursos, funcionalidades, né. né? E é essa busca por lapidação, essa busca por construção, a começar daí, né? Uhum. Um ponto que eu gostaria de dizer é que, às vezes, é o tempo que a pessoa tem e tira para si. É impressionante o quanto de paciente que tem uma vida tão corrida, tão desgastante, que tira aqueles 50 minutos ali, 50 minutos, uma hora, aqueles 50 minutos, aquela uma hora para falar sobre ele, apenas. Gente, 50 minutos, uma hora, Por de 24 semana. e às vezes quinzenal, Sim. sabe? Cinquen Pense sobre isso, no seu dia a dia, 50 minutos, uma hora. E eu gosto de pontuar que 50 minutos, uma hora, se você não para pensar, refletir e analisar o que nós conversamos na terapia, talvez não faça tanto sentido, porque tem que ser pensado depois, tem que ser analisado, tem que você tirar o seu momento depois, antes da terapia, enfim, mas você tirar esse momento também que é tão precioso, que às vezes a gente deixa simplesmente passar. Sim, e aí, Jenny, só pegando o gancho na tua fala aqui, 50 minutos de terapia por semana não vai resolver nada se Se não for você colocar não tiver mudanças fora dali. E aí eu exatamente. falo isso e algumas pessoas ficam, mas é fato, porque não adianta, você vai estar jogando seu tempo fora, você vai estar jogando seu dinheiro fora, se você for fazer psicoterapia toda semana, 50 minutos por semana, tô toda semana bonitinho ali, e achar que aquela conversa dentro do consultório, sem mudanças fora dali, vai resolver alguma coisa na sua vida, porque não vai. 50 minutos de terapia por semana, sem mudanças, além do consultório, não resolvem nada. Você vai estar jogando seu tempo e seu dinheiro fora. Então, psicoterapia é muito mais que isso. A terapia é muito mais que isso. Vai muito além disso do que os 50 minutos, né? Precisa de dedicação, precisa de persistência, e precisa de busca contínua, é um exercício diário, porque senão não vai ter Não vai resultado. adiantar, né? E a gente não tá falando isso aqui que é sobre o outro não, tá? É dedicação, disciplina pra você mesmo. Isso. E como é bom, às vezes, a gente ouvir, né, do paciente, de tipo, eu pensei naquilo que você falou, Nossa, eu amo, meu né? coração fica assim. Porque significa que, de alguma forma, né, impactou nele, e ele refletiu e talvez traga mudança, né, se ele colocar em prática, se ele pensar sobre aquilo. E às vezes, gente, eles não vão concordar com o que a gente falou, não, né? Às vezes eles vão chegar assim, eu pensei naquilo e eu acho que você tá errada. E que bom que você refletiu sobre isso e que de alguma forma você entendeu o que você realmente quer, o que você realmente acha, né? Ou então eles vão chegar e falar, não, você estava certa, realmente, né? Eu estava me sentindo dessa forma, aconteceu isso, é muito legal. E falando sobre responsabilidade, né? Quando a gente fala de crianças e adolescentes, a responsabilidade vai para os pais, né? E é exatamente isso. Não adianta a gente passar ali 50 minutos com uma criança ou com um adolescente e em casa os pais não ajudarem, né? Às vezes a gente passa na TCC tem muitas tarefas, né? Tarefas de casa, atividades ali para que melhore, para que evolua, né? Ali para o processo terapêutico. E às vezes a responsabilidade é dos pais, de tipo, Uhum. olha, vamos fazer isso aqui, né? Ah, eu fiz lá uma regulação emocional, ensinei tudinho as técnicas para criança. Se os pais chegarem em casa e não, né, reforçarem aquilo, eles não aprenderem também, não aplicarem no dia a dia com os filhos, não vai adiantar Não nada. vai ter funcionalidade. Não vai, porque a criança Uhum. sozinha ela não vai pegar e vou aqui cheirar a florzinha só pra velhinha quando ela tiver com raiva, porque ela não vai lembrar, É. né? E aí a função
Até É adulto dos não pais. lembra, né? E tem dificuldade. Uhum. Exatamente. Eu tive uma paciente, uma adolescente, que eu falei exatamente isso com ela em uma sessão. E eu falei assim, sobre os 50 minutos, né, e tal, que ela não estava sendo colocando, propósito ali mesmo na terapia. E aí no final da terapia aí eu falei com ela, falei assim: "Olha, você está jogando seu dinheiro fora, você está jogando seu tempo fora, porque não está tendo mudança fora daqui". E no final da sessão ela olhou para mim e falou assim: "Olha, eu odiei a sessão de hoje". E aí depois na outra semana ela: "Meu horário tá marcado?". Parecendo eu na minha última E aí sessão. sim, e aí a fala, Thalita, veio exatamente essa: "Olha, eu pensei naquilo que você me falou, eu acho que você estava Eu certa". todinha, eu todinha, eu saí da minha última sessão assim, eu não acredito que ela falou isso pra mim. Isso me doeu de um tanto. Minha psicóloga vai ver isso e vai falar assim: "Ah, não tô acreditando". Mas claro que eu vou falar isso pra ela na próxima sessão. Não é que machucou, é que ela falou uma coisa que eu já sabia, e aí eu fiquei olhando pra cara dela assim, Você tentando não aceitava, né? tentando E aí você disfarçar que estava tudo bem, mas por dentro eu estava assim: "Meu Deus, eu não vou voltar não. Ah, mas eu não vou voltar mesmo". Momento de Gente, e rebeldia. aí o tempo ele é muito importante. Que aí a semana inteira eu, tentando lutar com um negócio que eu já sabia que era meu. Eu falei: "Ah, vou ter que pegar essa bolsinha e vou ter que dar conta agora, né". é A sobre isso. segunda eu tô lá de volta, linda e plena e maravilhosa, Exatamente. lidando, mas entendendo a responsabilidade e tendo que lidar com as consequências, né. Que triste. Quais os riscos de viver desconectado do próprio propósito? Eita. E aí? Thalita? Viver uma vida sem sentido, né? É, você não tá alinhado ali com os teus valores, como a gente disse, você vai viver uma vida sem sentido, sem motivação, Isso já dói, né. já é Só complicado. isso já dói, já é muito. E muitas pessoas, buscam propósito no lugar errado, né. Muitas pessoas acham que o propósito está ligado ali à quantidade de dinheiro que eu ganho, né, a se eu tenho uma profissão que é relativamente, ah, me traz um retorno financeiro relativamente bom. E propósito não é isso. Propósito não está ligado a coisas externas. E aí é a questão da pessoa que busca o propósito no lugar errado. O propósito está dentro da gente. Como alguém aqui falou, não sei qual de vocês falou, sobre encontrar aquilo que faz sentido pra gente, sobre a gente se perguntar se isso realmente está fazendo sentido. E o propósito é algo intrínseco, é da gente, está Sim. dentro da gente. Então a gente não vai encontrar fora. Não É vê de aparências também, né, por conta do outro. Exato, né, do que o outro quer de mim, e aí de novo é a questão, né, do que eu falo estar de acordo com aquilo que eu faço, né, então o propósito, tá nesse alinhamento aí entre aquilo que os meus valores, aí os meus valores que são meus mesmos, não aqueles que porque tem certas situações que estão muito interligadas ali a nossa história de vida, né, as nossas crenças que foram, projetadas em nós, então é se Sim. encontrar e entender se aquilo que você está buscando de dentro de você ou se é algo que está externalizado, né. Nós sabemos que hoje em dia, na verdade hoje em dia não, sempre, né, a questão da sociedade, a questão da criação, a questão de vivências, de crenças, toda a nossa base, a gente vive muito dentro desse meio de o que a sociedade espera, né, ali, o que é o certo, né, para um rapaz, para uma moça, né, tem tudo aquelas caixinhas que a sociedade às vezes quer que a gente entre dentro dessas caixinhas e viva dentro dessas caixinhas. Só que o interessante é que o propósito ele tá além do que a sociedade espera de você, e não Muito necessariamente além. você tem que seguir o que a sociedade espera de você. Faz sentido pra você, né? Eu acho que eu já disse isso em outro podcast, sobre o quão, a gente é influenciado às vezes, e parar pra pensar se aquilo que os outros fazem faz sentido você colocar na sua vida, replicar.
Acho que nada que venha de fora vai fazer você encontrar o seu propósito. Propósito é interno, é individual e é construção e é busca contínua. arrasou, é isso mesmo. É exatamente isso. Existe uma idade certa para descobrir o seu propósito? Não, não, Ora, não existe, não e também não tem que ser imposta e você também não tem que seguir porque estão ali falando, né: "Bora, bora, 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 bora". Não, não existe. E como nós já falamos anteriormente, é construído, é descoberto, é daquele analisar no caminhar da vida, então não tem idade, gente. E você pode estar agora sem ainda ter descoberto. E a gente pode estar com esse propósito hoje e querer colocar outro amanhã e tá tudo bem. É uma construção, de fato é. exato, é uma construção. E não tem e outra, você pode ter um propósito de vida hoje e ele ser modificado daqui a um tempo e está tudo bem. Diferente de antigamente, né, de alguns séculos aí atrás, se a gente for pensar, no contexto histórico, as famílias já tinham ali, né, um padrão, né. Se Sim, você era filho sei lá, de um pintor, carpinteiro, é. você também seguiria essa profissão né, estaria ali, né, seguindo esses mesmos passos. Hoje em dia a gente sabe que as coisas são diferentes, né, e a gente precisa se atentar a isso, né, não é porque, o meu pai é médico que eu também tenho que ser, não é porque minha família é de advogado que eu também tenho que ser, eu preciso descobrir. Apesar que isso também é bem imposto ainda na sociedade de hoje, né. Sim, é muito imposto, mas é aí que tá. Eu seguindo e é muito real. E é muito real e causa muita frustração. Sim, E aí a questão é, isso tá de acordo com o que eu realmente quero para mim ou tá de acordo com o que alguém tá colocando ali na minha vida? Então, eu construo isso ao longo do tempo, não tem uma idade certa para eu definir o meu propósito, para eu entender qual que é o meu propósito, e eu posso estar modificando isso, eu posso ter uma carreira de advogada minha vida inteira, mas de repente eu percebo: "Não, o meu negócio é gastronomia, então eu vou mudar aqui", e tá tudo bem, e tá tudo uhum. certo. O duro de que tem muitas pessoas que são severas nessa questão que acham que: "Ah, meu filho não quer seguir", a minha família inteira trabalha, é médica, trabalha dentro dessa área da saúde, meu filho não quer seguir isso, tá me desrespeitando, tá, sabe. Então assim, é muito complicado quando a base familiar ou eu falo a gente tá dando exemplo de base familiar, mas a gente sabe que vai além disso. Uhum. Não deixa e não permite o outro viver aquilo, né. É muito doloroso. Mas não é porque não há permissão e gente, você jamais você estaria desrespeitando por conta dessa situação. Mas não deixa de faz é porque é aquilo que a gente disse, não necessariamente precisa ser um trabalho, você pode fazer de forma voluntária, Uhum. nos seus finais de semana, à noite, se quer escrever um livro e tá trabalhando com uma coisa nada a ver, tá tudo bem, então assim, mas não deixe de fazer aquilo que faz sentido, por menos que faça pouco, mas ainda faça, até você conseguir de fato ter a sua liberdade de seguir aquilo que você quer. E falando de idade, né, como a gente está falando aqui, não se comparar também, né? Ah, Porque uhum. às vezes a gente vê, nossa, fulano tem 20 anos de idade, parece que a vida dele tem total sentido, ele já sabe o que que é da vida, já tá com não sei o quê, já tem casa, já nananã. Gente, você é outro ser humano, né? Você foi criado de outra forma, você tem seus valores, você tem as suas convicções, né, você é um ser humano único, individual, não há outro no mundo igual a você. Então, né, não se compare, busque o Sim. que faz sentido para você. Busca terapia para se conhecer, né, para entender o que realmente você quer. Igual a gente falou no começo, às vezes você já se sentiu perdido, e aí, nossa, parece que tá todo mundo caminhando, né, numa direção e eu tô aqui parado. Calma, calma, né. Procura se conhecer, procura entender um pouco mais de você, que você vai encontrar o sentido da vida. Sim, sim. Tem uma questão que eu queria comentar, que como a sociedade quer que nós colocamos estejamos em caixinhas, Hum. tem
tem pacientes, às vezes, que chega, não necessariamente paciente, ai, chega no consultório ou amigas, eu não quero ser mãe. Todo mundo, como assim você não quer ser mãe? Tipo, você é mulher e você não quer ser mãe. Ou não quero comprar uma casa, eu quero viver viajando. Como assim você quer viver viajando, você não quer um local fixo para estar? É de extrema, é tão desrespeitoso quando alguém julga o outro. Ninguém pediu sua opinião, por que que você tá julgando? Se a pessoa não quer ser mãe, ela não É precisa melhor se que não encaixar. seja É mesmo, melhor que não seja né? mesmo, né? Então, assim, ai, é muito complicado. Tem uma frase, eu não sei se eu vou falar uma frase, eu não sei se eu vou falar ela certa, mas que eu escutei um tempo atrás que eu falei, nossa, essa frase é o máximo. Que é, se você for falar, por exemplo, eu vou falar do vestido da Gisele. Gisele, esse vestido tá horrível. Ela vai conseguir consertar em 5 minutos? Vai resolver alguma coisa na vida dela? Se não vai, gente, cala a boquinha. Pronto. A noiva vai estar entrando dentro pra casar e o vestido dela tá horrível. E você vai falar pra quê? Ela vai lá trocar? Não vai, então. Vai adiantar, né? Vai A adiantar. pessoa consegue mudar aquilo ali e vai ser bom para ela também, né? E ela pediu sua opinião? Não, então vou cada dia assistindo. Ai, ai. E por último, Como ter certeza que sei qual é o meu propósito? Depois de tudo isso que falamos. Ai, gente, essa pergunta foi de uma seguidora, e aí como a gente, as perguntas que nós trazemos aqui, são a grande maioria delas enviadas lá no nosso Instagram, uhum, e aí se você quiser mandar uma perguntinha lá pra gente, sempre antes da Segue lá. gravação, a gente... Vai Exatamente. estar aí no final do vídeo. Isso aí. Sempre antes da gravação do podcast, a gente abre uma caixinha lá com o tema e com perguntas. Então, se você quiser que a sua pergunta seja respondida aqui pra gente, você manda lá no Instagram, fica de olho lá nas uhum. nossas redes sociais, que a gente sempre coloca antes das gravações. E essa pergunta aqui é de uma seguidora minha muito querida, que eu tenho um carinho muito grande. Não vou falar o nome dela aqui, mas ela vai saber que eu tô respondendo. Ó, puxa-saco. Então, vamos lá. Como que eu sei que eu encontrei meu propósito? Gente, como é que tá seu coração? Como é que tá seu coração? Né? Como é que que você está sentindo aí? Como é que tá a tua rotina, o teu dia a dia? Porque não adianta você vir falar que não, eu tô fazendo isso aqui, tá difícil pra caramba, nossa, eu tô vivendo dias horríveis, mas isso aqui é para um bem maior. Será que isso é realmente seu propósito? Será que isso é realmente seu propósito? Será que você está vivendo todos os dias aí, está realmente alinhado com os teus valores, com as tuas crenças, com aquilo que você realmente quer? E aí a gente fala de escolhas, né? As escolhas. E escolhas, todos os dias a gente faz escolhas nas nossas vidas, né? Todos os dias a gente toma decisão. E nem sempre as decisões mais fáceis são as melhores decisões. E o propósito também está ligado a isso, né? Observa para você entender se você realmente encontrou o teu propósito, o propósito da tua vida. Observa a tua rotina, como é que tá. Observa teus sentimentos, como é que tá, né? Verifica se aquilo realmente está fazendo, sabe, o coração, aquela aquecidinha no coração, Ou aquela aquele, coisinha ou gostosa. aquele colocar a cabeça no travesseiro antes de dormir, aquele Isso, colocar a sossego. cabeça no travesseiro e dormir. Não, realmente eu tô fazendo aquilo que vai fazer com que a minha vida tenha sentido, com que realmente eu consiga viver uma vida que vale a pena ser vivida. Então observe teu coração, observa teu corpo, observa tua mente, e aí você vai entender a partir do momento que você olhar para você com honestidade e observar o que você está sentindo, observar o teu comportamento, observar os teus pensamentos, aí sim você vai saber se você conseguiu encontrar o teu propósito ou não. Observação, autoconhecimento. Exatamente. E aí? Bom, gente, então, finalizando aqui, né? O nosso, Ah. Ah. o nosso cérebro, ele cria conexões com base nas escolhas que a gente faz frequentemente. E se você não escolhe isso conscientemente, o teu cérebro vai escolher por você. Então fica essa reflexão aí. É. Pois
gere reflexões. Exatamente. Cuidado do meio que você está vivendo, viu? Exatamente. Influências. Influências. Não vai dizer que não influencia, que influencia sim. Já se chama influência. Tá, vamos lá. E aí? Qual que é o seu propósito? Será que você consegue responder agora, depois de todas essas reflexões que nós fizemos? Qual Será que teve seria o algum seu propósito? insight por aí? Será que teve algum insight? Conta pra gente. A gente quer saber. Não precisa ter respostas agora, até porque é construído. Mas se esse podcast, se esse vídeo de hoje te fez pensar, te fez analisar e refletir, a gente já cumpriu o nosso dever. Se fez sentido para você, curte o vídeo, comenta, nós queremos muito saber o relato de vocês. Se fez sentido para vocês a gente falar sobre o propósito, nós queremos entender o que passa na cabecinha de vocês aí do outro lado. Escreve aqui no comentário, então, o que te move, o que faz seu coração vibrar, a gente quer ouvir. Porque propósito não é um destino, é o caminho. E no Entre Palavras e Emoções, nós caminhamos juntas. Até o próximo episódio. Um beijo grande. Nosso Instagram vai ficar aqui embaixo, nosso contato também. E a nossa dica final? Façam terapia! Beijo, tchau, tchau. Tchau, até o próximo.